dos assuntos que mais geram clientes para o ProStart é o Office 365. Não tenho o que falar. E dentro de Office 365, um dos assuntos mais em alta são as automações através das plataformas do SharePoint. E dentro disso, o assunto mais badalado, o assunto que mais gera interação com o time é o Lists. Porque ele é o banco de dados, ele é o front-end das ferramentas de automação, de processos, de controles, e ele é todo o registro que tem por trás do SharePoint. É ele que traz para o SharePoint esse potencial de não ser apenas um repositório de dados, de arquivos ou de informação. E sempre que eu trago isso, é um assunto que as pessoas gostam muito, mas às vezes eu sinto que quando o cliente chega para entrar em contato comigo, para tentar construir com a gente, através de uma consultoria, algumas soluções, ele ainda não tinha uma visão prática de todo o potencial do Lists. E é isso que eu quero trazer para vocês. De forma simples, eu quero te mostrar uma estrutura básica de processos que vai garantir que você possa automatizar e estruturar qualquer processo na sua empresa, desde que você tenha a inteligência de negócio, a estrutura de processos e a capacidade técnica. Eu vou te mostrar aqui um pouco da inteligência de negócio, vou te mostrar a estrutura do processo e eu vou te dar a capacidade técnica. Daqui para frente, é com você. E se caso você entender que isso faz sentido para o seu negócio, já sabe, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para te ajudar pelo site, pelo nosso Instagram, pelo LinkedIn e, inclusive, eu mesmo te atendo, tá? E não se esquece de se inscrever no canal, marcar o sininho, curtir, compartilhar, segue a gente nas redes sociais, Carlos Pires Consultor, resultado em foco em todas as redes. Não sem mais delongas, bora entender esse básico do Lists que é extremamente importante no dia a dia e vai te ajudar a transformar qualquer departamento, desde que você entenda esses princípios que eu vou trazer agora. Mas hoje o foco é o quê? Um CRM básico para sua operação. Todo o processo, ele segue sempre o mesmo padrão. Um fornecedor me envia uma informação que eu vou processar e vou ter uma saída, um resultado que eu entrego para algum cliente. Independente se seja um cliente externo ou interno, isso sempre acontece. E aí, em cima disso, que a gente vai falar sobre a questão do CRM e como que isso pode moldar o resultado de qualquer departamento. O que você sempre vai ter que se atentar é qual tipo de informação chega, que tipo de informação tem que sair e o que eu preciso processar. Quando você fala de um CRM, qual o tipo de informação que entra? Cadastro de cliente, que são novas oportunidades, e dados de interação com o cliente. Dados de contato. Quando você faz nesse formato, o que você precisa entender? Que isso aqui são informações que entram a partir de um fornecedor. Quem é esse fornecedor? Então, isso aqui são os itens que entram. E o fornecedor é o meu vendedor. O que eu preciso processar aqui? Eu preciso manter o cadastro de clientes, o status de cada cliente, e eu preciso manter um controle de registros de contato. Por quê? Porque isso é estratégico para mim no futuro. E o que sai daqui? O resultado que pode sair é um relatório de status de cliente e também pode sair um relatório, um Kanban de oportunidades. Quem é meu cliente final? Pode ser o próprio vendedor ou o gerente de vendas. É minha equipe comercial, minha força de vendas. Quando eu entendo isso aqui, eu começo sempre por esse processo. Eu posso até mapear qual tipo de informação que chega, mas o que eu preciso entender se é possível registrar é o processo que eu preciso gerar. E aqui eu comecei a avaliar o seguinte processo. O CRM simples. Qual que é o primeiro passo desse CRM simples? Eu entendi aqui que vou colocar alguns tópicos. Nesse CRM aqui, a oportunidade é o cliente. O que quer dizer isso? Você tem dois tipos de vendas básicas ali. Tem aquela venda onde a oportunidade é o cliente e onde a oportunidade é uma venda em si, que pode ser continuada, depois pode gerar outras vendas. Do que você está falando, Carlos? Seguinte, imagina por exemplo, imagina uma empresa que vende serviços de manutenção técnica, bem específico, por exemplo, de caldeiraria, de caldeira, por exemplo. E eu vou lá numa empresa, ela tem uma caldeira, e eu consigo vender uma venda técnica para ela de suporte mensal ali dentro. Ou seja, esse cliente virou o jogo, ele virou um cliente de serviço. Ou então,
eu vendo também equipamentos de suporte ou equipamentos de manutenção para a caldeiraria. E esse cliente virou o meu cliente e ele passa a fazer pedidos comigo recorrente. Ou seja, a oportunidade é o cliente. Eu posso até trabalhar várias outras oportunidades lá dentro. Surge uma grande manutenção, surge uma grande necessidade de compra, mas a primeira virada de chave é o cliente. Por exemplo, consultoria. Primeiro eu reverto um cliente em um projeto, um prospect em um projeto com um cliente para mim. Depois eu penso se vale a pena ou não eu fazer pós-vendas lá dentro, porque os clientes duram muito tempo no pré-resultado. Então, esse é um cenário. Eu tenho a oportunidade, que é um cliente. Um outro cenário que eu tenho, essa oportunidade é trabalhada através de visitas técnicas. Ou seja, eu preciso entender que o cliente, quando ele chega aqui, ele vira um cadastro. E eu tenho visitas técnicas que vão atualizar o status desse cliente, que automaticamente vai me gerar um relatório ali dentro. E essas visitas técnicas, na realidade, elas vêm por aqui. E esse cadastro cliente gera um controle de cadastro. O contato gera um controle de registro que vai atualizar o meu status, que me gera o relatório final, tanto de status de oportunidade quanto de cliente, que vai entregar para a minha força de vendas informação suficiente para que eles possam tomar uma decisão. Então, quando eu faço isso, eu começo a entender o cenário. Isso poderia ser com um processo de RH, de DP, vários outros. Mas o que eu posso fazer dentro do Lists? Deixa eu mostrar para vocês de forma bem simplificada. O que eu criei aqui? Eu criei aqui dentro, foi até nesse modelo aqui. O que eu fiz aqui? Um CRM muito simples, só para a gente poder entender alguns detalhes. Nem tá bonito, isso aqui poderia estar muito melhor estruturado, tá? Depois eu posso até me ajudar aqui. Imagina o seguinte, eu quero controlar toda vez que eu vou entrar em contato com o cliente e tentar fazer um projeto. Então vou falar que eu estou fazendo um projeto agora, por exemplo, para a TOTUS. Estou cadastrando a TOTUS aqui. Qual status a TOTUS está? Está em prospecção. Quem é o vendedor é o Carlos Pires. Da onde saiu o Carlos Pires? Eu criei um cadastro de vendedores aqui dentro. Então eu tenho um cadastro de clientes. Vou até atualizar ele aqui. Ah, não, desculpa, esse é o cadastro de visita técnica. Eu tenho o cadastro de clientes, eu tenho o cadastro de vendedores e eu tenho o cadastro de visita técnica. Separei 3 grandes cadastros. O cadastro de vendedor, o que eu fiz? Eu coloquei o vendedor, o data de início, o status ativo, e aqui eu coloquei aquele campo calculado que, se caso aqui não está com ativo, ele não me apresenta para que eu não possa escolher esse vendedor caso ele esteja inativo. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino exatamente esse detalhe. Se não, comenta aqui embaixo que eu te mando qual vídeo é. Depois, eu fiz o cadastro do cliente em si. Cadê meu cadastro de cliente? Está aqui. Onde eu coloco o cliente, a proposta e o vendedor, só naquela lista de vendedores que eu coloquei como ativos. Vamos fazer só um teste aqui para desencargo de consciência. Vou adicionar um vendedor. O vendedor vai ser o João. Ele entrou lá em 2024. E o status dele está como ativo. Espera que eu fiz uma besteira aqui. Eu não devia ter colocado ele aqui como status exclusivo. Eu ter clicado sem querer. Vamos colocar o João aqui agora. João, ativo. Entrou dia 7. Vou salvar o João aqui. Ok, tá vendo que o João aparece aqui? Porque ele está ativo. Como o Pedro está inativo, ele não aparece. Então, se eu volto aqui nos meus clientes, eu pego a TOTUS e fecho aqui, ele vai mostrar só o Carlos Pires e o João. Vou colocar que esse cliente é do João. Então, já tem um controle de cliente. É que eu posso colocar qualquer informação que eu quero dele. Potencial, endereço, contato mais relevante, número de concorrente que atende ele, explicar um pouco, pegar um pouco do desejo dele. Eu posso colocar campos de espinha aqui. Por exemplo, toda vez que você vai no cliente, quando você for fazer a primeira conversa com ele, você vai ter que voltar com dados, por exemplo, como a situação dele, para que a gente possa controlar. Então, qual o cenário dele, o que está acontecendo com ele. Você pode colocar dados como problema, qual o desafio que ele tem. Eu nem gosto de problema, eu acho melhor desafio, por isso, para mim, podia chamar SGIM, mas SGIM é muito menos bonito do que SPIN, então vou respeitar. Implicações, que para mim seria impacto.
também ficaria muito melhor. Qual impacto esse problema que ele tem hoje gera na vida desse empresário. E por fim, necessidade. Que você pode pedir para o cliente, para a pessoa destacar um produto aqui dentro. Então, tem várias formas de você controlar. Mas o que eu quero fazer? Eu quero que esses clientes estejam aqui num Kanban, mas eles não podem ser atualizados arrastando pelo vendedor. Eu quero que eles sejam atualizados de forma automatizada. Como? A partir do momento que o vendedor registra o quê? Uma visita técnica. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a Herbalife tem proposta. A TOTUS tem prospecção. Vamos cadastrar uma visita técnica. Onde estão? Visita, rotina. Vou falar que eu fiz uma visita de rotina no cliente. Cliente TOTUS. O vendedor foi o João. E o resultado dessa visita foi a proposta. Vou salvar. Vamos esperar aqui, vamos ver se vai funcionar a mágica. Só esperar uns minutinhos. Porque eu fiz uma automação e deixei ela pronta que ela moveria ele de lugar. Pronto. Testou, rodou automaticamente. Ok, pronto. A TOTUS veio para cá. Vamos fazer um outro teste? Vamos cadastrar uma outra oportunidade aqui. Vou adicionar outro cliente. Esse daqui vai ser a Solution Tech, que a gente acabou de entrar. Ela vai estar no apresentação. O vendedor vai ser o Carlos Pires. A situação: não sabe usar Office. Problema: implementar Office. Implicações: custo com Office não aproveitado. Claro que o problema seria muito maior. Normalmente a pessoa tem 2 sistemas lá dentro, essas coisas. Necessidade: consultoria para resultado. Precisa da PR. Ele está aqui. Se eu tenho esses dados, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou adicionar um novo item em visita técnica. Agora eu vou falar teste YouTube. Cliente é o Solution Tech. O vendedor é o Carlos Pires. Resultado da visita é proposta. Vamos salvar. Vamos entender agora se ele funciona. Só da gente atualizando. Vamos ver de quanto tempo ele vai precisar atualizar. Eu não queria sair daqui e ir na tela do lado, não. Vamos lá. Não deu ainda não. Vamos ver aqui. Vamos ver a última execução. Ó, foi. Aí, tá vendo? Foi só tocar de lado. Tá aqui. Ele atualizou sozinho. O que eu quero trazer com isso aqui? Qual a automação que eu estou usando? Uma automação super simples aqui, que é uma automação basicamente do quê? Quando o item é modificado na visita técnica, ele obtém os dados desse item, verifica qual que é a resposta que ele deu. Nesse caso que eu coloquei, se a resposta for proposta, ele atualiza para proposta. E eu poderia colocar um se falso aqui. Se a resposta for prospecção, se a resposta for perda. Então, eu vou criando várias formas e ele vai atualizando automaticamente. Ou seja, você passa a ter um CRM estruturado. E se você conecta isso num BI, você consegue saber quem é o cliente, que status ele está, quem está conversando com ele, quantos clientes tem por vendedor, se tem data inicial e data final, você consegue ter essa informação. Se você consegue coloca log de execução, de alteração do status de uma etapa para outra, você consegue ter quanto tempo o cliente ficou em cada etapa. Você tem muita possibilidade aqui dentro, com uma questão muito simples. E se você soma ao fato, por exemplo, do vendedor só ver aquilo que ele mesmo cadastrou, não vê a oportunidade de terceiros. Se você pega isso aqui e conecta num BI, que eu já mostrei que é super simples, integra esse BI ao, por exemplo, Visual Code, que eu já também mostrei aqui, e pede Visual Code para sugerir quais seriam as melhores formas de tratar esses dados, as melhores visualizações, você teria um CRM extremamente estruturado e disponível aqui dentro do seu SharePoint. O importante é você entender essa base. Qual base? A questão do CIPOC, do SIPOC, ou do FIPOC, como queira chamar, que é fornecedor, informação, processo, resultado e cliente, que aí seria output e customer, que seriam as saídas. Entender que você precisa avaliar o processo como um todo e saber o que cada etapa atualiza dentro daquele processo. E a partir daí, só depois daí, você partir para a construção.
Construiu, alimentou, você parte para o BI. E depois você parte para o indicador e para a análise. Isso gera perpetuidade de análise e de melhoria contínua. É isso que as empresas precisam entender quando o assunto é estruturação de processos e automações. E agora, este processo aqui, nesse formato, está completamente pronto para que você traga uma IA que analise esses dados, analise essas respostas e esses registros e dê insights para sua empresa. Hoje, esse vídeo era mais simples, básico, estruturado nesse sentido, que eu acho que isso aqui é extremamente importante. Isso muda o conceito de qualquer implantação de Office e eu queria trazer isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, marcar o sininho para você ser notificado e também acompanhar a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Muito obrigado, eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.